Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Às vezes nós olhamos para o nosso mundo e vemos a sucessão de fatos, mudanças de estações e ficamos instáveis. Nós precisamos entender e sempre estimular a nossa mente à compreensão e à confiança de que Deus é o Deus das estações. Naum afirma que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E nós precisamos realmente aproveitar esses momentos de tormentas, de tempestades, de instabilidades, de adversidades, de vicissitudes, para desfrutar do controle de Deus sobre todas as coisas e da ação de Deus direcionando todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Como diz Paulo em Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e, como você sabe, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos, estudando esse terceiro trimestre de 2024. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7, como está aí na sua tela, lição de número 7 do dia 18 de agosto de 2024. O título da nossa lição é A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Como eu disse nessa fala introdutória da aula, Deus sempre tem o controle de todas as coisas. É claro que para o povo que estava ali naquela cidade, né, que era a sede temporária do império, a cidadela de Suzã, era uma cidade de veraneio, o rei ia para lá para passar alguns meses do ano, talvez a mudança de rainha provocaria uma instabilidade, mas Deus sempre tem o controle de todas as coisas e é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. O nosso texto áureo, que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos diz o seguinte: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse versículo, para mim, é um versículo muito importante, muito relevante, muito atual para todas as coisas da nossa vida. Deus resiste aos soberbos. Já parou para pensar no que é isso? Alguém que Deus está resistindo. O que é alguém, uma pessoa resistir a outra? Imagine o seguinte, imagine que você tenta entrar no quarto e tem alguém do outro lado segurando a porta, e essa pessoa segura a porta com o ombro, e ela consegue resistir. Mas é possível que se você vá colocando força, pressão na porta, quem está do outro lado se cansa e acaba quebrando a resistência e você consiga entrar. Agora, e quando Deus resiste? Quando é que Deus perde a força? Quando é que alguém consegue quebrar a resistência de Deus? Tiago está nos ensinando que Deus resiste aos soberbos. Então, embora a soberba de muitas pessoas acabe impactando a nossa vida pessoal, nós precisamos entender que Deus é quem resiste aos soberbos. A leitura, ou verdade prática da nossa lição, nos diz que devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Eu falo que tem gente que é tão humilde, que tem orgulho da humildade dele, né? Tem gente que fala, eu sou tão humilde, só falta falar que tem orgulho da humildade. E para mim, quem é humilde não fala que é humilde. Humilde de verdade, quando você pergunta para ele assim, você é humilde? Ele vai sempre dizer, eu estou buscando a humildade. Eu estou pedindo a Deus que me faça humilde. Se você perguntar para alguém se essa pessoa é humilde, ela fala, não, eu sou humilde, graças a Deus, sou muito humilde. Não existe humildade nenhuma aí. Outra coisa que nós precisamos entender e vigiar o nosso coração é que o homem se envaidece sem perceber. Se nós não tivermos cuidado, nós estamos afirmando que somos humildes, mas a humildade já está distante de nós. Por quê? O ser humano se envaidece sem perceber. E o que é ser humilde? É sempre se colocar diante de Deus, dentro da vontade de Deus, disposto àquilo que Deus quer,
confiando no controle de Deus sobre todas as coisas. Então, o humilde de verdade é aquele que está sempre pedindo a Deus para que ele faça ser mais humilde a cada dia. O verdadeiramente humilde nunca fala que é humilde. Palavra-chave da nossa lição é obediência. Nós vamos perceber na lição de hoje a obediência de Esther. Então, esta é a nossa palavra-chave. E a leitura bíblica em classe, que é uma das mais extensas deste trimestre, não é? A nossa leitura bíblica em classe está em Esther. Vai cortar um pouquinho na sua tela aí, tá bom? E depois eu vou passando aqui, ajustando para a gente ler. Esther, capítulo 1, versículos 10 ao 12, versículos 16, 17 e 19, e o capítulo 2, do versículo 12 ao 17, que nos diz o seguinte: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou-se vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: Não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos. O que isso quer dizer? Leis irrevogáveis. Olha só, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ele desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres. Debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais o rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Vamos aos comentários da nossa lição. No nosso primeiro ponto, o nosso escritor vai tratar sobre o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Era muito comum os reis fazerem grandes banquetes. E a gente vai perceber aqui que ele deu um banquete
de vários meses, não me falha a memória aqui, 6 meses. E ele convidou os 127 príncipes das suas províncias. E ele fez um banquete. E é justamente o que nesse primeiro parágrafo o nosso escritor faz. Ó, ele trata sobre o rei Assuero. Quem era o rei Assuero? Filho de Dario. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Então, este rei Assuero era o filho do rei Dario, né, que governou depois do rei Ciro. Então nós vamos perceber que o que está acontecendo aqui, já falamos isso em outras aulas, foi um momento que o povo de Israel já havia voltado para Jerusalém, para reconstruir as cidades, para reconstruir os muros, mas haviam ficado. Se você estudar a história de Israel, por exemplo, você vai perceber que grande parte do povo judeu não voltou para a reconstrução. Eles ficaram porque acharam na Babilônia uma terra mais fértil, era um povo desde a sua gênese de atividade agrícola, e a Babilônia, que ficava entre o rio Tigres e o Eufrates, considerado o crescente fértil, era um território muito mais fértil, e eles ficaram por ali e se enriqueceram, cumprindo, aliás, uma fala do próprio Deus com o povo de Israel, através de Jeremias, que foi uma carta que Jeremias enviou aos exilados da Babilônia. Ó, essas informações são importantes, principalmente para você, professor de escola dominical, e também aluno, para você entender todo este contexto político, econômico, geográfico que o povo de Israel estava vivendo. Jeremias enviou uma carta aos exilados na Babilônia, capítulo 29 do livro de Jeremias, onde Deus falava para o povo multiplicar naquela cidade, casar, enfim, e Deus prosperou o povo. Com o retorno para construir a cidade, os muros, os portões, muitos judeus ficaram naquela região, não voltaram para Jerusalém. Então, o que está acontecendo nesse cenário é justamente essa situação política, econômica, religiosa, né? Enfim, é essa situação que está acontecendo. Então, esse era o rei Dario. Segundo parágrafo do primeiro ponto, um banquete público, outro exclusivo, ou seja, 180 dias haviam se passado, nos propõe aqui o nosso comentarista, o nosso escritor também, ó. Deixa eu grifar aqui tudo que eu quero para destacar para você, ó. Passados 180 dias, Assuero, ou seja, 6 meses, né? 6 vezes 3, 18. 6 meses. O Assuero já estava reunido com os príncipes e ele fez festa durante 6 meses para os príncipes das 127 províncias. Passados 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim do seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. E isso aqui, ó, Assuero disse assim, ó, o que o povo quiser, dê para eles. Ninguém prive ninguém. Cada um beba o tanto que quiser, do jeito que quiser e o que tiver para beber. Ou seja, era realmente um furdunço, a gente em Minas Gerais fala, era um furdunço. Por outro lado, a rainha Vasti, ó, também ofereceu um banquete. Diferentemente de Assuero, não era um banquete público, era um banquete oferecido somente para as mulheres do palácio. Enquanto o rei fazia um banquete, a rainha Vasti também fazia o seu banquete. É claro, gente, que é preciso considerar aqui algo muito prático, não é? O rei estava festejando, a gente vai ver aqui que ele já estava embriagado, aquela coisa toda, e a rainha estava lá restrita, né, no seu cantinho. E o rei mandou chamar a rainha, que é justamente o terceiro parágrafo. Um convite à rainha. Então o rei manda chamar a rainha para que ela comparecesse com a coroa na sua cabeça, naturalmente muito bem vestida, diante de todos os seus súditos. Naturalmente, e aliás o próprio texto diz, era uma mulher muito bonita, e o rei queria que essa mulher linda estivesse do lado dele, que todos os seus súditos vissem isso. Ou seja, o rei estava interrompendo o banquete da rainha. Aí, minha irmã, você pode falar, mas Vasti tá certa, porque que é esse camarada interrompendo o banquete da rainha? Mas era o rei. Não era tão somente uma questão de vaidade do rei.
Era uma questão da monarquia, de subsistência da monarquia. E é claro que se a gente for fazer aplicações aqui, não é o ambiente, mas se a gente for pensar numa mensagem, fazer diversas aplicações a este texto, a rainha não podia realmente negar-se comparecer diante de um pedido do rei. Ela precisava ir. Enfim, ele convidou, ela não foi. E eu fiz questão de escrever aqui para não esquecer que isso foi um insulto. O rei foi insultado. Entendeu? Era um insulto. E aí os conselheiros do rei disseram, ó, isso aí não é só um insulto contra o senhor. Isso vai chegar a todas as mulheres do reino. E então o rei considerou aquilo lá realmente como um insulto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Primeiro parágrafo, a recusa da rainha. Como eu disse, foi um insulto. A rainha recusou e foi um insulto. O nosso escritor, ele deixa eu destacar algo que ele colocou aqui, que eu achei importante. Ó. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou-se a atender o seu rei. O texto para por aqui. Por que eu destaquei isso aqui? Ó? Porque existem algumas razões pelas quais a rainha se recusou a aparecer. Quais razões são essas? O que a gente tem de claro no texto é que foi uma recusa, um insulto. Ela não quis ir. Pastor, mas o rei estava embriagado, que não sei o quê, mas era o rei chamando. Outra coisa, a rainha não estava sozinha. Os eunucos que cuidavam, né, da casa das mulheres estavam com ela. Ela ia comparecer de forma pública
diante de todos os convidados do rei. Então, ela não podia realmente se recusar. Existem algumas explicações para isso e dentre elas eu quero fazer referência, não vou nem citar o autor, mas vou fazer referência aqui de algo que é muito comum as pessoas falarem. As pessoas afirmam, algumas pessoas afirmam que a rainha Vasti recusou-se a comparecer porque o rei queria que ela aparecesse nua, somente com a coroa na cabeça. E tem um comentarista que realmente fala sobre isso. E a gente precisa fazer uma análise rápida sobre isso aqui. Primeiro, a Média Pérsia ficou conhecida como um império ético. Segundo, a nudez sempre foi considerada antiética, desde Gênesis. A nudez é consequência, reconhecer a nudez é consequência do pecado. Adão falou com Deus, ó, eu ouvi a sua voz no jardim e eu reconheci que eu estava nu. Quem falou que você estava nu? Ou seja, o pecado, ele expõe a nudez. Outra coisa que é muito importante, todas as nações tinham divindades, e tinham divindades do sexo, enfim, a Média Pérsia tinha também. Porém, a nudez sempre foi antiética. Outra coisa importante a se falar é que a nudez foi popularizada pela Grécia. E depois bagunçou tanto que virou as orgias greco-romanas, na época do Império Romano. Mas a nudez sempre foi antiética. Sendo a Média Pérsia um povo que deixou um legado ético, é quase zero a possibilidade, eu ia falar muito pouco provável, mas é praticamente zero a possibilidade do rei exigir que a rainha comparecesse diante dos seus convidados somente com totalmente nua, somente com a coroa na cabeça. Ela se recusou, possivelmente ela estava invocada com o rei. Imagine, o rei já estava fazendo festa durante 6 meses e quando a mulher pensa que a festa vai acabar, ele faz mais 7 dias com o palácio aberto, os jardins do palácio aberto, e aí ela faz uma festinha particular para as mulheres do palácio, ou seja, ela não queria ser incomodada. Com certeza, olhando assim de forma bem comum, é esse cenário que está acontecendo. Porém, ela realmente não podia se recusar a comparecer. Ok? Segundo parágrafo. A aplicação da lei. Eu achei muito interessante o que o nosso escritor propõe aqui, mostrando o seguinte, que a decisão de Assuero não foi tomada assim por raiva, por fúria, simplesmente pela sua própria cabeça. Ó. O rei suportou esse constrangimento público de receber os eunucos de volta sem a rainha e, em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios do seu reino, entendidos nas leis e nos direitos dos medo-persas. Ou seja, a decisão de Assuero de depor a rainha do trono não foi uma decisão movida pelo ódio. Foi uma decisão orientada, e é importante deixar bem explícito esse contexto histórico aqui, que foi uma decisão orientada pelos sábios do reino, entendidos nas leis e nos direitos dos medo-persas. Realmente ela não poderia fazer aquilo. Quando ela ascendia ao trono, ela já sabia quais eram as obrigações que ela tinha. E uma obrigação principal, comparecer diante do rei quando o rei chamasse. A gente vai conhecendo a história inteira e vamos ler, né? Eu sempre sugiro que leia-se a história inteira do livro. A gente vai perceber que quando havia uma ameaça de matar os judeus, Mardoqueu, primo de Esté, falou com ela, minha filha, comparece diante do rei, intercede por nós. E ela falou, põe o povo em oração, meu tio, porque eu não posso comparecer diante do rei. Ela não podia, de livre e espontânea vontade, comparecer. Ela falou, se eu comparecer diante do rei, sem ser chamada pelo rei, eu vou ser morta. Porque havia uma guarda, contexto histórico, havia uma guarda pessoal do rei. Quando qualquer pessoa entrava diante do rei sem ser chamada, a guarda pessoal do rei não precisava nem de um olhar do rei, de uma atitude, de uma ordem do rei. A guarda pessoal do rei matava a pessoa, porque eles suspeitavam que algum plano contra a vida do rei estava sendo perpetrado. O que era preciso fazer? A pessoa entrava diante do rei,
sem ser chamada pelo rei, para que ela não fosse morta, o rei tinha que estender o cetro para a pessoa. Então o rei tinha um cetro, ele estendia o cetro, a pessoa tocava na ponta do cetro e o rei estava dizendo para a guarda pessoal: fique tranquilos, esta pessoa aqui é de confiança e o ambiente está seguro. Então a rainha, ela não podia comparecer diante do rei, ela precisava ser chamada. Então realmente ela precisava ter atendido o chamado do rei. Outra coisa que nosso escritor deixa claro: Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre a sua própria esposa? Como isso aqui não é uma palestra para casais, né? Então vamos deixar isso aqui desse jeito, só do jeito que o ambiente da EBD propõe. Mas é importante citar que, até mesmo para escolher um obreiro, um dos critérios é que governe bem a sua própria casa, que tenha a sua esposa em sujeição, que governe bem os seus filhos. Então isso é muito importante. É claro que eu não estou falando aqui de subserviência. A Bíblia não está dizendo que a mulher tem que ser subserviente. A Bíblia fala que ela tem que ser submissa. E aí nós falaríamos aqui sobre os papéis, papel do homem, papel da mulher, enfim. Então, se o rei não tinha poder sobre a sua própria casa, como é que o rei ia governar sobre todo o império? Terceiro parágrafo. A sentença de Vasti. Como nós falamos, foi um exame que foi feito e o conselho de Memucã de depor a rainha do trono, a rainha Vasti do trono, agradou ao rei e aos seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, ele enviou a todas as províncias cartas, né, estabelecendo que cada homem fosse senhor da sua casa. E eu vou fazer questão, como eu disse, não é uma palestra para casais, que eu também ministro, mas é importante que aproveitar esse ambiente da lição para isso. Ele determinou que cada homem fosse senhor da sua própria casa. Ser senhor aqui não é ser um carrasco, não é exigir obediência cega, mas é gerir o ambiente da sua casa de forma que realmente as coisas estejam todas nos seus devidos lugares. Outro questionamento que eu quero deixar aqui para vocês, né, finalizando esse segundo ponto, que algumas pessoas fazem é a seguinte, que o rei, ele depôs Esther e ele não podia tomar como esposa uma mulher da plebe. E geralmente isso acontecia nos impérios antigos. O rei casava-se com a filha de um outro rei para fazer acordos políticos. Mas o rei é soberano. Na monarquia, o rei era soberano. A ideia aqui é que talvez Vasti fosse filha de nobres também. Então, quando o rei manda chamar e fazer um concurso no meio da plebe para escolher a sua rainha, é como se o rei estivesse dizendo o seguinte: bem, eu já escolhi no meio dos nobres e veio essa desobediente, então agora eu vou escolher no meio do povão. Vamos ver o que vai dar. Né? Então o rei, ele tinha esses poderes e é importante considerar essas questões para fazer uma boa hermenêutica do texto, a fim de que a gente realmente compreenda a mensagem que o texto quer nos expressar. Terceiro ponto da nossa lição está aí: Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Primeiro parágrafo, 4 anos depois. Então, há aí um certo consenso entre os estudiosos, né, sobre a escolha da substituta de Vasti e que possivelmente ela aconteceu após a campanha militar que Assuero lançou contra os gregos e foi uma derrota, né? Mas para a gente entender esse contexto, esse pano de fundo, a destruição quase total das forças navais na Batalha de Salamina aconteceu no ano 480 e então Assuero volta assim no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Ou seja, possivelmente, acredita-se que nesse banquete de 180 dias foi o momento em que Assuero lançou a campanha militar, chamou os seus príncipes das 127 províncias e anunciou a campanha militar que
que resultou aí nessa quase derrota total das forças navais persas na Batalha de Salamina, que foi uma batalha contra os gregos. Ele foi, né, fez a sua festa, 180 dias, depois mais 7 dias com os jardins do palácio abertos, todo mundo bebia, chamou a rainha se negou a comparecer e diante dessa situação toda, tudo indica que a festa acabou e eles foram para a batalha. 4 anos depois, ele quase foi totalmente derrotado nessa batalha de Salamina, ele retorna para o palácio em Suzã e aí sente saudade da rainha. Ou seja, e agora? Estou de volta no palácio e não tem rainha. Então, ele abre o concurso que eu chamo de Miss Suzã para escolher a sua próxima rainha. O universo da escolha. Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre as moças de todas as províncias do reino. Repito o que eu disse agora há pouco. Geralmente, a rainha era escolhida entre os nobres. O rei se casava com uma mulher dentre os nobres, filha da nobreza. Nesse caso, eu particularmente, analisando todo o contexto do livro de Esther, ao que tudo indica é como se Assuero dissesse, bem, escolhi entre os nobres, não deu certo ver essa bendita Vasti, então agora eu vou escolher entre todas as moças. E isso realmente foi feito. Outra coisa que a gente vai perceber desde o texto bíblico é que após a escolha, essas moças elas passariam por um tratamento durante um ano inteiro. Elas se banhavam 6 meses em óleos aromáticos e 6 meses em especiarias. O texto bíblico fala isso aqui, ó. Versículo de número 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei, Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Ou seja, era um ano, meu irmão. Essas mulheres, eu falo assim, na prática, né? Para nós, os mineiros, pelo menos, essas mulheres ficavam de molho o dia inteiro, quase, em óleos aromáticos, em especiaria, de forma que a pele, essas especiarias e óleos aromáticos, penetravam nos poros da rainha. E então, ela é uma mulher cheirosa sem passar perfume, meu Deus do céu. Por quê? Porque ela passava por todo esse processo. Depois disso, elas iam à presença do rei e o rei fazia a sua escolha. Mas esse, então, foi o universo, né, que o rei determinou, todas as mulheres. E, por fim, o último ponto da nossa lição, a obediência de Esther. Fica claro aqui que, assim como Vasti, assim não, né? Se Vasti foi totalmente desobediente, Esther foi totalmente obediente. Eu destaquei essa frase aqui nesse ponto. Ela não exigia explicações para obedecer. Obedecer ao rei, também para obedecer o seu primo Mardoqueu. Quando Mardoqueu trata com Esther, pede para ela comparecer diante do rei, ela não fica exigindo explicações. Quando Mardoqueu ouve os 2 guardas do palácio, né? E nós vamos aprender isso na próxima aula. Quando ele ouve os 2 guardas do palácio tramando contra o rei, ele fala com Esther, minha filha, vai lá, avisa o rei, fala isso. Ela não fica, mas por quê? Ela simplesmente vai lá e faz. Ou seja, obediência. É claro que ela sabia quem obedecer. O problema é que às vezes nós queremos exigir obediência. Eu vou falar nós, né? Que eu me incluo também. Eu vou repetir. O problema é que às vezes nós queremos exigir obediência, mas as nossas atitudes não inspiram obediência nos nossos liderados, nos nossos filhos, na nossa esposa. Então, aqueles que querem obediência precisam ter atitudes que inspirem obediência. E Mardoqueu tinha essas atitudes. Então, Esther se consolida nas páginas do Antigo Testamento como uma moça obediente. Ela era rainha agora, e a gente vai aprender isso na próxima aula. Ela era rainha, mas continua sendo obediente, continua trilhando o caminho que a levou a ser um instrumento de Deus para salvar os judeus e para o seu tempo. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.